Vamos nós começando mais uma gravação sem abrir o microfone. Ai, ai. Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo também da hora que você estiver assistindo essa a gravação desse encontro. Hoje nós vamos iniciar um novo texto sobre o início do tratamento. Estamos avançando, né? Na página 87 do livro. A gente está caminhando aí para o encontro, acho que no YouTube tem 15. Então, é o 16º encontro hoje de das leituras freudianas desse ano, né? Dessa proposta de ler os fundamentos da clínica psicanalítica freudiana e disponibilizar essas gravações no canal do YouTube. Ontem, quarta-feira, também demos início às leituras lacanianas e logo mais estarei colocando o o primeiro encontro, a primeira leitura no YouTube também. As leituras lacanianas, elas estarão acontecendo ao vivo nas quartas-feiras, às 16 horas, com 1 hora e meia de duração, previsto, né? A intenção é que a gente dê conta de ler uma lição do seminário por encontro, né? E logo mais estarei colocando também aí no YouTube, vocês vão encontrar aqui na playlist também. Então a gente vai ter aí acontecendo agora de maneira em vivo e disponibilizado gravado para vocês as leituras lacanianas às quartas, 16 horas, as leituras freudianas às quintas-feiras, né, em 9 horas 10 horas da manhã, houve uma pequena mudança, era 9 horas, mas mudei para 10 horas, e as leituras paralelas que acontecerão nas sextas-feiras, às 13 horas, né, como já estava acontecendo, e a gente está lendo o livro do Zizek, por enquanto. Estamos avançando bem, acho que já está mais da metade do livro, uns 8 encontros, né? Então talvez a gente leve uns 15, 16 encontros para dar conta de concluir o livro do Zizek e aí a gente avançar para uma outra leitura. Mas vamos às leituras freudianas de hoje. Sobre o início do tratamento. Quem quiser aprender o nobre jogo de xadrez a partir de livros, logo irá se dar conta de que apenas as jogadas de abertura e as jogadas finais permitem uma representação exaustiva, enquanto a enorme variedade das jogadas que começam a partir da abertura acaba frustrando tal representação. Apenas um estudo aplicado de partidas em que mestres se enfrentaram pode preencher essa lacuna das instruções. Limitações semelhantes a essas parecem ocorrer com as regras que podemos estabelecer para o exercício do tratamento psicanalítico. Daqui em diante, tentarei reunir algumas dessas regras para o início do tratamento, no intuito de serem utilizadas pelo analista praticante. Entre elas, há determinações que podem parecer diminutas e que provavelmente o são mesmo. Que sirva como desculpa para isso o fato de que são regras do jogo que precisam extrair a sua importância a partir do contexto da estratégia do jogo. Vocês ouvirem barulho, isso está consertando alguma coisa, aproveitando o feriado para consertar alguma coisa, então bate um aí. E a casa parece um zoológico, tanto bicho que tem, é papagaio, periquito, cachorro, gato, galinha, galo, enfim, se vocês ouvirem o barulho, né, é a vida real que acontece, né? Em torno aqui da gente tentando trabalhar, né, no home office, as realidades do home office. Que sirva como desculpa para isso o fato de que são regras do jogo que precisam extrair a sua importância a partir do contexto da estratégia do jogo. Mas faço bem em apresentar essas regras como recomendações, não querendo advogar para elas uma obrigatoriedade absoluta. A diversidade extraordinária das constelações psíquicas em questão. Constelações psíquicas. A plasticidade de todos os processos anímicos. A riqueza de fatores determinantes também se opõe a uma mecanização da técnica e permitem que um procedimento usualmente justificado por vezes se torne sem efeito.
assim como um procedimento costumeiramente errôneo, algumas vezes, possa levar ao objetivo esperado. No entanto, essas condições não impedem que se estabeleça uma postura razoavelmente adequada do médico. Há anos já apontei em outro local as indicações mais importantes para a seleção dos pacientes. Você anota aqui sobre psicoterapia. Por isso, não repetirei aqui, nesse meio tempo, perdão, por isso, não as repetirei aqui nesse meio tempo. Elas tiveram a aprovação de outros psicanalistas, mas acrescento aqui que, desde então, me acostumei a aceitar, de início apenas provisoriamente, por 1 a 2 semanas, pacientes do qual pouco sei. Se durante esse período ocorreu uma interrupção, poupamos ao doente a impressão desagradável de uma tentativa fracassada de cura. O que se fez foi apenas uma sondagem para conhecer o caso e para decidir se é adequado à psicanálise. Não temos à disposição outro tipo de avaliação além desse ensaio. Nem mesmo longas conversas e perguntas ao paciente durante a sessão seriam um substituto para tanto. Mas esse ensaio prévio já é o início da psicanálise e deveria seguir as suas regras. Podemos, por exemplo, mantê-la separada, na medida em que deixamos principalmente o paciente falar e não lhe prestamos esclarecimentos, além daqueles imprescindíveis à continuidade de sua narração. O início do tratamento com esse período probatório, estipulado em algumas semanas, aliás, também tem uma motivação diagnóstica. Muitas vezes, quando estamos diante de uma neurose com sintomas histéricos ou obsessivos, sem manifestação excessiva e de curta duração, ou seja, justamente aquelas formas que seriam vistas como adequadas ao tratamento, precisamos dar espaço para nos questionarmos se o caso não corresponde a um estágio prévio de uma chamada dementia precoce, né, ou demência precoce. Esquizofrenia, segundo Bleuler, parafrenia, segundo a minha proposta. Vou botar aqui minha proposta para demarcar que é Freud. E que, depois de um período breve ou mais longo, evidenciará um quadro mais claro dessa afecção. Eu contesto quando dizem que é sempre fácil estabelecer a diferença. Sei que há psiquiatras que oscilam mais raramente ao estabelecerem o diagnóstico diferencial, mas eu me convenci de que eles também se equivocam com a mesma frequência. Ocorre que o erro é mais carregado de consequências para o psicanalista do que para o chamado psiquiatra clínico, pois este último, nem em um caso nem no outro, empreende algo frutífero. Ele apenas corre o risco de cometer um erro teórico, e o seu diagnóstico tem apenas interesse acadêmico. Mas o psicanalista, em um caso desfavorável, terá cometido uma falha prática e causado um esforço inócuo, desacreditando seu processo de cura. Ele não pode manter a sua promessa de cura se o doente não sofrer de histeria ou neurose obsessiva, mas sim de parafrenia, e por isso terá fortes razões para evitar o erro no diagnóstico. Em um tratamento probatório de algumas semanas, ele muitas vezes irá ter percepções suspeitas que o levam a não continuar a experiência. Felizmente, não posso afirmar que tal experiência regularmente possibilite uma decisão segura. É apenas uma boa precaução suplementar. Deixa eu dar uma olhada nessa nota e molhar as palavras. Em relação ao tema dessa incerteza no diagnóstico, quanto às chances da análise em formas leves de parafrenia e a justificativa da semelhança de ambas as afecções, haveria muito a se dizer, mas que não posso pormenorizar nesse contexto. Adoraria contrapor, segundo o processo de Jung,
A histeria e a neurose obsessiva enquanto neuroses de transferência. As afecções parafrênicas enquanto neuroses de introversão. Se com esse uso o conceito de introversão da libido não fosse apartado de seu único sentido justificado. Uma nota que é Freud nesse texto, né, ele está trazendo, já trouxe Bleuler e trouxe Jung, né? Num contexto aqui, Bleuler e Jung, eles fazem parte do hospital de Leipzig, na Suécia, se eu não me engano, se eu não me engano aqui, se eu não me falha a memória aqui agora. E são um dos primeiros hospitais, né, que fora de Viena, que vão começar para a prática da psicanálise. É, no texto Contribuições ao movimento, Contribuições à História do Movimento Psicanalítico, que é um texto de 1914, se eu não me engano. É, Freud conta, né, da história da psicanálise, de como ele começou e, né, quem foram os primeiros, onde começou a se desenvolver, algumas coisas. E ele data ali mais ou menos em 1903, entre 1903 e 1906, né, o começo desse contato com Bleuler e Jung. Aí, nesse hospital, o trabalho de Bleuler vai tender à formalização da esquizofrenia, né? Então, Bleuler é quem vai criar, né, bem entre aspas, assim, estabelecer, né, a esquizofrenia. Jung vai trazendo um trabalho em torno da psicanálise, um tratamento da histeria, neurose obsessiva grave e um pouco também, né, a demência precoce, né? E, e apresentando as limitações. Isso eles mantêm contato, né, através de cartas, até que em 1906, se eu não me engano, aparece aquela famosa lá, reunião, né, aquele primeiro encontro de Freud e Jung, que dura 13 horas seguidas, lá, enfim, que eles ficam lá conversando as coisas e surge uma parceria aí que vai durar, continuar durando, né, até mais ou menos 1913. Então, é interessante que, nesse momento aqui, né, Freud, um texto, inclusive, de 1913, onde a relação com Jung já estava um pouquinho turbulenta, já estava, vê que na nota ele marca bem uma diferença, né, aquilo que o Hospital de Leipzig, né, Bleuler e Jung apresentou como dementia precoce, né, ou esquizofrenia, o Freud prefere chamar de parafrenia, né? Então já vai marcando uma diferenciação teórica aí, porque diz respeito a toda a questão etiológica do adoecimento psíquico, né? A etiologia da neurose, a etiologia da dementia precoce, né? Enfim, isso vai conduzir ao rompimento. E aí é uma articulação um pouco rara da gente ver em Freud, né? Essa articulação com outros autores. Então, Freud tende a apresentar muito assim, como se ele estivesse pensando sozinho as coisas, né? Poucas vezes ele traz outros autores, seja para indicar uma concordância, ou seja, para indicar uma discordância também. É um trabalhozinho um pouco raro que ele faz. Aqui, até esse ponto, ele está falando, né, do início do tratamento naquilo que a gente vai estabelecer hoje como as entrevistas preliminares. Então, ele marca o porquê da necessidade desse tratamento de ensaio, né, ou seja, ensaiar um tratamento psicanalítico para ver, né, as circunstâncias, se a pessoa é apta, se é aderente ou não, né, ao tratamento da psicanálise, e isso para além, né, da pessoa é, querer ou não, né, estar disposta ou não, tem o aspecto estrutural, de fazer uma análise estrutural, e nesse momento a psicanálise não é recomendada, né, em 1913 a psicanálise não é recomendada ao tratamento da parafrenia.
né? Ela só é recomendada ao tratamento da histeria e da neurose obsessiva. Então, esse tratamento de ensaio também é para fazer essa verificação. Se fosse nos termos que utilizamos hoje, né, verificar se é uma neurose ou uma perversão para aderir ao tratamento. No caso de uma psicose, não haveria, então, a recomendação do tratamento da psicanálise. Se fosse, né, usando os termos estruturais que a gente utiliza hoje. É claro que hoje a gente, né, trabalha dentro de uma outra perspectiva com relação à aderência ou não ao tratamento psicanalítico. Uma preocupação também que fica evidente, né, no texto é a credibilidade da psicanálise. Então, uma das preocupações de Freud de não fazer a recomendação do tratamento psicanalítico a determinados tipos de paciente é para que isso não reverbere, né, o erro cometido nessa recomendação não reverbere negativamente na percepção social do tratamento psicanalítico, né? Seja da própria pessoa, a pessoa perder a credibilidade na cura através do tratamento psicanalítico, ou seja, isso reverberar em outras pessoas, né? Outras pessoas descredibilizarem o tratamento da psicanálise. Então, esse ensaio ele serve a Freud, né, também a esse propósito. Continuando o texto. Longas conversas prévias antes do início do tratamento analítico, uma terapia de outro tipo feita anteriormente, assim como um conhecimento anterior do futuro analisando, por parte do médico, tem certas consequências desvantajosas, para as quais precisamos estar preparados. Curioso Freud falar isso, Freud que tanto tem conhecimento, né, dos pacientes, inclusive dos pacientes que ele apresentou, né, as histórias clínicas. É que elas fazem com que o paciente se coloque diante do médico com uma postura pré-concebida em relação à transferência, que o médico precisará desvendar aos poucos, em vez de ter a oportunidade de observar desde o início o crescimento e o devir da transferência. Dessa forma, o paciente estará na dianteira durante um determinado período. Vantagem que não gostamos de lhe conceder durante o tratamento. Desconfiemos de todos aqueles que querem começar o tratamento com um adiamento. A experiência nos mostra que, após decorrido o prazo acordado, eles não aparecem, mesmo quando a motivação desse adiamento, ou seja, a racionalização do propósito, pareça impecável ao não iniciado. Dificuldades específicas surgem quando, entre o médico e o paciente que começa a análise, ou entre as famílias de ambos, em algum momento, houve relações sociais ou de amizade. O psicanalista, do qual se exige que trate da esposa ou do filho de um amigo, deve se preparar para o fato de que esse empreendimento, não importando o resultado final, custar-lhe-á a amizade. É ele quem terá de fazer o sacrifício, no caso de não conseguir ser um substituto confiável. Tanto os leigos quanto médicos que ainda gostam de confundir a psicanálise com um tratamento baseado em sugestão costumam dar grande valor à expectativa que o paciente tem em relação ao tratamento. Eles acreditam muitas vezes que não iremos ter muito trabalho com o paciente caso ele tenha grande confiança na psicanálise, estando convencido de sua verdade e de sua capacidade efetiva. Oh, Deus. Ousa o paciente possivelmente dará mais trabalho, pois tem uma postura cética e não acredita em nada antes de perceber o sucesso em si próprio. Mas, na verdade, essa postura dos pacientes tem muito pouca importância. Sua confiança ou desconfiança provisória são pouco relevantes diante das resistências internas que ancoram a neurose. A boa-fé do paciente certamente torna o trânsito com ele bastante agradável. Agradecemos a ele por isso, mas o preparamos para o fato de que sua posição inicial favorável será destroçada ao encontrar a primeira dificuldade no tratamento.
Ao cético, dizemos que a análise não precisa de confiança, que ele pode ser crítico e desconfiado à vontade. Quem não colocaremos a sua posição na conta de seu juízo, pois ele não está em condições de formar um juízo confiável acerca desses pontos. Sua desconfiança é justamente um sintoma, assim como seus outros sintomas. E não será incômodo se ele apenas seguir de modo consciencioso aquilo que a regra do tratamento exigir dele. Aqui são pontos, né, que Freud está levando em consideração das pessoas que procuram a psicanálise. Né? 1913, vamos demarcar dados históricos aqui, números, né, para a gente é, refletir um pouquinho sobre o contexto em que esse texto é escrito. Freud funda a psicanálise propriamente dita em 1899, ou mais precisamente em 1900, com a publicação do livro A Ciência dos Sonhos, ou A Interpretação dos Sonhos, né, a Traum de Tung. Logo depois, esse texto vem vários textos em sequência, né, Psicopatologia da Vida Cotidiana, o caso Dora. O próprio caso Dora é uma apresentação de caso clínico que consiste em apresentar os resultados do tratamento psicanalítico a partir da técnica da interpretação dos sonhos. Inclusive, o título que seria escolhido para o texto, né, seria algo dessa natureza, né, não é bem essas palavras, também não me lembro do texto exato agora, mas seria, né, uma comprovação do tratamento através da interpretação dos sonhos. Seria mais ou menos isso, é um ensaio de um tratamento, né, usando a técnica da interpretação dos sonhos, é algo dessa natureza. Depois, o Pequeno Hans, por exemplo, vai ser uma leitura clínica para a comprovação das teorias da sexualidade infantil, principalmente o complexo de Édipo, né? E aí a gente vai lembrar, precisa demarcar que Pequeno Hans não foi um paciente, uma criança paciente de Freud, né? O Pequeno Hans era filho de num casal, né? Duas pessoas que frequentavam a Sociedade das Quartas-Feiras, né? Mesmo não sendo médico nem psicanalista, se eu não me engano, o pai de Hans era músico, era um grande músico, né, de Viena na época. Ele frequentava as sociedades, né, da quarta-feira, os encontros das quartas-feiras. Freud havia feito essa solicitação para que aquelas pessoas ali que estavam frequentando aquele espaço, que tinham contato com ele, observassem seus filhos, né, as crianças. E o pai do Hans começou a fazer esse tipo de ensaio de tratamento infantil, né, de tratamento psicanalítico com criança. Começou a fazer esse ensaio e ia relatando isso através de cartas com Freud, e Freud foi fazendo uma leitura disso, tal qual o presidente Schreber, por exemplo, não é um paciente de Freud, não foi uma pessoa que foi à clínica de Freud buscar tratamento. O presidente Schreber publicou as suas memórias em um livro, em uma autobiografia. Freud fez a leitura dessa autobiografia e fez uma leitura psicanalítica dentro de uma perspectiva de construir um raciocínio em torno da parafrenia, né, ou dementia precoce. Outros estudos, inclusive, sobre o infantil, que vão aparecer no Homem dos Lobos e também no Homem dos Ratos, são pacientes adultos, né? Pacientes que chegam à clínica de Freud com 18 anos, 20 anos, 25 anos, e apresentam, né, na sua narrativa, nas suas associações livres, né, apresentam as circunstâncias da sua infância, e a partir dessas circunstâncias da infância, Freud faz a leitura, né, da etiologia da neurose e dos aspectos infantis, né, da formação da psique. Então, não foi um tratamento propriamente dito diretamente com as crianças. Então, dentro desse contexto que aparecem, né, na clínica, como casos clínicos, como histórias clínicas, a gente tem notícia
também de como se dava a procura pelo tratamento da psicanálise. O, o livro A Ciência dos Sonhos, né, até 1906, né, até o ano de 1906, tinha vendido pouco mais de 300 unidades. Então, assim, quantas pessoas procuravam a psicanálise em 1906? Se fosse pelo livro que seria o seu fundador, 300 pessoas. Isso é pouca gente ou muita gente, né? Se a gente pensar na grandeza que tem a psicanálise hoje, né? Isso era nada, assim, praticamente, né? 300 pessoas, aí quantos desses eram médicos, quantos desses não eram curiosos, assim, pessoas leigas que tinham interesse ali de aprender a interpretação dos sonhos para entender seus próprios sonhos e não para praticar um tratamento psicanalítico. Então, Freud está trazendo, né, algumas das perspectivas aqui de contexto da procura da análise, né, nesse momento em que uma análise, um tratamento psicanalítico tem aí 15 anos, mais ou menos, né? Claro que Freud já tem uma clínica aí de mais de 20 anos, né? De 30 anos, pelo menos, né? E Freud formou em 1887, se eu não me engano, em 1903, então 97, 7, tem quase 30 anos aí de clínica médica de Freud, né? E pelo menos aí uns 20 anos de terapia, né? De algo em torno de um processo psicoterapêutico, mais ou menos 1891, 1892, que começa a ter, né, aqueles primeiros pacientes ali que vai aparecer no texto da história Estudo sobre Histeria, né, de 1895, Freud e Breuer. Então é novo, né? 20 anos de clínica de Freud, mais 10 anos de psicanálise. Uma psicanálise que ainda está lutando para se estabelecer enquanto uma técnica respeitável, tem todas as problemáticas em torno da comunidade médica, né? Tem muita rejeição, tem os médicos que vão ter um certo rigor, uma certa rigidez para entender a psicoterapia, e não à toa a gente vai ter isso ainda hoje, né? Nem todos os médicos assim são tão adeptos às psicoterapias, seja ela propriamente vinculada à psicologia ou não. Então tem médicos, inclusive psiquiatras, que ainda apresentam certa resistência e que tendem a credibilizar apenas um tratamento com exame médico, com psicofármacos, etc. Então, isso permeava também esse primeiro momento da história da psicanálise, quando não atua, continua até hoje, mas é o contexto da realidade das pessoas que procuravam a psicanálise. Então, muitas vezes as pessoas procuravam um tratamento psicanalítico quando já tinha tentado todos os outros tipos de tratamento e eles não tinham funcionado. Então, né, o tratamento psicanalítico, em geral, não era o primeiro tratamento que a pessoa procurava. O próprio caso da Sabine Spilzer, acho que é assim o sobrenome, é aquele que aparece no filme, né, um método perigoso, onde tem a relação ali de Freud e Jung, né, a Sabina é russa, ela já tinha passado por várias tentativas de tratamento e não funcionou. A família dela tinha uma boa condição financeira, conseguiu uma vaga para ela no hospital de Leipzig, né, na Suécia. Ela foi se tratar nesse hospital de Bleuler, e lá ela começou um certo contato com Jung. O filme demarca aquela relação ali que eles vão estabelecendo, uma certa relação amorosa que dura em torno de 3, 4 anos, depois há um rompimento também, e enfim, o Jung tinha essa prática chamar de prática, é curioso, mas tinha esse hábito, né, esse mau costume de se relacionar com alguns pacientes, né, de
Posso dizer assim, né? Ele não entendeu muito bem o conceito de transferência de Freud e se aproveitou, né, dessa circunstância. E a Sabrina, inclusive, depois de ter sido submetida ao tratamento, inclusive era, ela era um exemplo de possibilidade de tratamento psicanalítico à suposta parafrenia, né? Eu vou dizer suposta parafrenia porque é, não tem um aprofundamento na história da Sabrina para saber se tratava de fato de uma parafrenia ou de uma histeria grave, enfim. É, a Sabrina depois ela se tornou médica, psicanalista, inclusive ela foi analista de agora eu vou lembrar, será que foi Piaget? Foi Piaget, ou foi Piaget ou foi Vygotsky, que ela foi analista, né, de algum desses dois aí, que, enfim, passaram por esse processo já ali no meados de 1920, né, é, passaram por esse processo onde a psicanálise já tinha um boom nessa segunda década, aí a psicanálise tem um crescimento exponencial, é, e aí tem muitas pessoas, né, muitos estudiosos médicos que vão enveredar pelo tratamento psicanalítico, mas alguns vão abandonar, né, como é o caso do Vygotsky ou Piaget, né, eles não se tornaram psicanalistas, por exemplo, eles foram para um desenvolvimento de uma psicologia educacional, é, o, outros depois, né, nos anos 20, os anos 30, e começou a desenvolver aquilo que a gente vai conhecer como psicologia do ego. Então, tem esses aspectos históricos que interferem em como as pessoas chegam né, ao tratamento psicanalítico. Se a gente for trazer para o nosso contexto, a psicanálise sempre teve um certo respaldo no Brasil, né? A psicanálise teve um respaldo significativo. Contudo, nos últimos anos, a gente tem sofrido, vou dizer assim, sofrido, né, bem entre aspas, as consequências de certas pancadas que a psicanálise vai receber de outras áreas, né, de outras profissões. Então, a gente teve aquele, aquele fenômeno do livro, né, é, pseudociência, que bobagem, onde colocava a psicanálise ali no pacote das pseudociências. Isso, isso tanto fez com que algumas pessoas, né, que tiveram contato com essas informações, não necessariamente com o livro, mas com essas informações, com esse debate no momento, algumas pessoas ali tendem, de fato, uma psicanálise é assim, igual está dizendo aí nesse livro, eu vou buscar outro tipo de tratamento, eu vou para um psiquiatra, vou para um psicólogo, né, eu quero um tratamento de psicologia cognitiva comportamental, psicologia baseada em evidências, mas também tiveram outras pessoas que, será que a psicanálise é isso mesmo? E aí foi investigar e, enfim, né, toma conhecimento também de que a psicanálise não é aquilo. Aí a gente tem alguns aspectos que permeiam essa chegada, né, de pacientes à clínica, como, por exemplo, tem pessoas que vão passar por uma primeira experiência de psicoterapia, que, por exemplo, não experimentaram nenhum outro tipo de psicoterapia, tendem a procurar psicanalistas que sejam psicólogos, ou seja, que tenham CRP. Acham que isso é alguma garantia, né, de qualidade, de competência, enfim. Já pessoas que passam por algum processo psicoterapêutico vinculado à psicologia, né, que é de uma prática de um psicólogo, né, terapia comportamental, terapia cognitivo-comportamental, análise junguiana, ferenciana, enfim, tem alguns que tendem a passar por uma experiência assim, ou às vezes até algum tratamento mais holístico, e quando penso, não deu certo para mim, não funcionou para mim,
vou procurar um psicanalista. E aí procura um psicanalista, em geral procura um psicanalista lacaniano, porque está na moda também no Brasil, essa coisa de psicanalista lacaniano, e as pessoas tendem a procurar um psicanalista lacaniano, que seja lacaniano mesmo, assim, né, que, por exemplo, não seja psicólogo, né, ou não tenha uma prática com a psicologia, enfim, são vários tipos de contextos, né, em que essas coisas vão acontecendo e que dizem respeito à percepção que se tem da psicanálise na época, né? Na época de Freud, as pessoas chegavam na clínica em uma psicanálise que era nova, que era um tratamento novo, recente, muito debatido, muito discutido, com pouca prova social, né? Hoje é uma psicanálise de 130 anos, 125 anos, que, né, ainda assim é debatida, é descredibilizada por alguns campos, e isso reverbera na chegada dos pacientes à nossa clínica. E isso, para além do aspecto sócio-histórico, né, ou seja, a leitura, a percepção social, né, da sociedade que tem para com a psicanálise, existem os fatores estruturais, né? Existem pessoas que procuram a psicanálise e a estrutura fala muito mais alto. Então, essas resistências que o Freud indica aqui, né, seja para aquele que se apresenta muito confiante, muito aberto ao tratamento, seja para aquele que se apresenta muito cético ao tratamento, as resistências vão aparecer, né, e vai dar um trabalho para o analista desfazê-las, ou pode acarretar num abandono, né, do tratamento. Mas retomando aqui a leitura. Quem estiver familiarizado com a natureza da neurose não ficará espantado ao ouvir que, mesmo aquele que tem total capacidade de psicanalizar os outros, pode se comportar como outro mortal qualquer, podendo produzir as mais intensas resistências assim que ele mesmo for transformado em objeto da psicanálise. Veja que interessante, né? Freud falando dos próprios psicanalistas num processo de análise apresentar as mesmas resistências como qualquer outra pessoa, né? Então, mais uma vez, experienciaremos a dimensão psíquica profunda e não acharemos espantoso que a neurose tenha suas raízes em camadas psíquicas nas quais a formação analítica ainda não adentrou. Ele colocar né, a formação analítica ainda não adentrou é o inventor falando, né, mais forte aí do que o psicanalista propriamente dito. O inventor, o cientista, o pesquisador que quer levar a cabo, né, o seu trabalho, levar a exaustão para chegar a todas as consequências, né, chegar ao limite máximo possível para ter ali o seu arcabouço a priori, né, a princípio completo. Mas aqui a gente poderia falar em outros termos de que isso se trata da natureza do inconsciente, né? Alguns aspectos aqui que Freud tá falando, a gente poderia traduzir como inconscientes, né? Ou fenômenos inconscientes, ou enfim, material inconsciente, que dado o inconsciente de Freud como um repositório, Freud tem essa expectativa de chegar no máximo da profundidade, ou seja, descobrir tudo que compreende o inconsciente, né, que compete ao inconsciente. Então, isso é uma expectativa de Freud. Se a gente olhar dentro da estrutura, né, de uma leitura estrutural que o Lacan traz do inconsciente, que não é um inconsciente enquanto repositório, não é um inconsciente que você esgota, porque o inconsciente, ele é o não sabido, não é o não sabido porque você não chegou lá ainda, né? Não é o não sabido tipo 11 mil quilômetros de profundidade no oceano, que é a maior profundidade conhecida, que não sabe exatamente tudo que se tem lá, porque é muito difícil chegar nessa profundidade, dada a gravidade. Então, não é esse o inconsciente lacaniano.
O inconsciente lacaniano é um não sabido porque é da própria estrutura. O inconsciente é a estrutura, é esse não sabido que compete à estrutura. Ou seja, por mais que você saiba alguma coisa, ou você saiba que sabe alguma coisa, você não sabe, que é estrutural. Então, é, numa linguagem lacaniana, disso do que Freud está falando, compete à estrutura, né? O psicanalista, quando ele vai à sua análise, é, ele não sabe, né, ou ele repete alguns comportamentos, algumas coisas típicas das pessoas que estão em tratamento, mas que não são psicanalistas, não é porque o psicanalista não sabe ainda, não é porque o psicanalista não chegou lá nessa profundidade do seu inconsciente, é porque isso é estrutural, o inconsciente é estrutural. Então, é da mesma, todo mundo que chega na análise, né, seja ele psicanalista ou não, vai ser um analisando a priori do mesmo jeito, com as suas questões estruturais, né? Aí, neurose obsessiva, neurose histérica, perversão, psicose, cada um ao seu modo, né? E ainda assim, cada um especificamente ao seu modo, à estrutura mítica que constitui, né, esse sujeito em questão, mas eh, apresentando resistências, etc., da mesma forma, porque isso é uma questão estrutural, é da ordem do inconsciente, da, da descoberta freudiana que diz respeito a essa incapacidade de racionalizar tudo, ou seja, de fazer uso da razão, né, da consciência. Continuando, pontos importantes no início do tratamento analítico são as determinações referentes a tempo e dinheiro. Quanto ao tempo, sigo exclusivamente o princípio da remuneração por uma determinada hora. A cada paciente é atribuída uma determinada hora disponível do meu dia de trabalho. Essa hora será sua e ele será responsável por ela, mesmo se não vier a usá-la. Essa determinação, que parece óbvia em nossa boa sociedade para o professor de música ou de idiomas, no caso do médico, pode parecer dura ou mesmo indigna de sua função. Estaremos inclinados a apontar os diversos acasos que poderão impedir o paciente de comparecer sempre à mesma hora no consultório médico e exigiremos que devam ser levadas em consideração as inúmeras doenças intercorrentes que podem acontecer ao longo de um tratamento analítico mais extenso. No entanto, a minha resposta é: não há outro jeito. No caso de uma prática mais complacente, os cancelamentos eventuais acabam se acumulando tanto que o médico verá sua existência material ameaçada. Aqui a gente também tem que levar em conta que Freud atendia os pacientes pelo menos 5 ou 6 vezes por semana, né? Ele vai falar aqui depois disso. É, então, se ele atendia o paciente 5, 6 vezes por semana, ele só conseguia manter é, corrente, né? Ali manter na clínica, vamos jogar aí 10 pacientes por período, né? Então, se um tratamento durasse 3 meses, ele ia estar ali com 10 pacientes durante 3 meses. O paciente pegou uma gripe, tá 2 semanas de cama, dá acamar, tá ruim, não consegue ir para a sessão. E aí ele ficaria 2 semanas com esse horário vago todos os dias aí, né? Então, isso seria um desfalque significativo financeiro, né, nas contas de Freud. É uma realidade que é um pouco diferente da nossa, né? A nossa realidade hoje de um tratamento de psicanálise no Brasil é de um tratamento de uma vez por semana. O mais regular é esse, né? Tratamentos 2 vezes por semana ou 3 vezes por semana ainda pode acontecer, mas são um pouco mais raros, né? Então, uma semana que a pessoa está muito doente, ou a pessoa fez uma viagem, ou alguma coisa assim, a gente não precisa necessariamente, né? Claro que vai do manejo da condição da clínica de cada um, mas a gente não precisa necessariamente obrigar o paciente a pagar, né, por essa sessão
que ele não tá comparecendo. Claro que se isso demarcar uma situação eventual. A frequência aí pode levantar suspeitas aí de uma resistência, né, de um tipo de resistência ao tratamento, e isso pode se aparecer de diversas formas. Por exemplo, a pessoa pode estar passando por uma situação financeira, de que ela está encontrando um pouco de dificuldade para pagar as sessões, e ela não consegue falar disso na para o analista e eventualmente reduzir o valor da sessão para que se mantenha a regularidade, pelo menos semanal, né, das sessões. E aí ela encontra uma via de não fazer uma sessão ou outra no mês para dar esse desconto. Isso pode interferir no tratamento ou não, cabe do analista ou da analista, enfim, em questão, observar e ver se há necessidade de se falar sobre isso. Né? Pode ter várias, né, coisas em torno dessa situação e que o analista pode suspeitar, mas que isso precisa vir, né, enquanto tema na sessão, para ser falado, para ser debatido, para ser discutido, e aí poder fazer um manejo sobre isso, né? Ou cobrar a toda a sessão, estando presente ou não, avisando ou não da ausência, né? Fica também a critério do manejo. Isso é uma possibilidade, pode ser um manejo que tem que fazer com que a pessoa compareça a todas as sessões, ou tente fazer com que a pessoa fale também sobre o dinheiro, por exemplo, né? Se essa for uma questão para o tratamento. Se nos ativermos estritamente aquela determinação, no entanto, verificamos que há casos que impedem a presença, são inexistentes, e as doenças intercorrentes muito raras. Dificilmente temos a situação em que fruiremos do ócio, do qual teríamos de nos envergonhar pela respectiva remuneração. Podemos continuar o trabalho sem sermos incomodados e evitamos a experiência desagradável e confusa de que, justamente quando o trabalho prometia ser muito importante e rico em conteúdo, entra uma pausa involuntária. Só nos conversemos, peraí. Só nos convencemos plenamente da importância do fator psicogênico no cotidiano das pessoas, da frequência das doenças escolares e da nulidade do acaso quando praticamos a psicanálise durante anos, seguindo estritamente o princípio da remuneração por hora. No caso de afecções claramente orgânicas, que não podem ser excluídas, mesmo pelo interesse psíquico, interrompo o tratamento e me julgo no direito de ocupar a hora que ficou livre de outra forma, retomando o paciente assim que ele estiver estabelecido e eu conseguir outro horário livre. Trabalho com os meus pacientes diariamente, à exceção dos domingos e dos feriados, ou seja, normalmente 6 vezes por semana. Para casos leves ou continuações de tratamento já bastante avançados, são suficientes 3 horas por semana. Perdão. Do contrário, limitações de tempo não trarão vantagens nem para o médico, nem para o paciente. No início, elas deverão ser totalmente descartadas. Já com breves interrupções, o trabalho sempre fica um pouco prejudicado. Costumávamos brincar falando de uma crosta de segunda-feira, quando após o descanso do domingo começamos do início. No caso de um trabalho mais espaçado, ocorre-se o risco de não acompanhar a vivência real do paciente e que o tratamento perca o contato com a realidade, sendo conduzido para desvios. Ocasionalmente, também encontramos doentes aos quais precisamos dedicar mais tempo do que a média de 1 hora, porque eles gastam a maior parte dessa hora para se extroverter e tornar-se comunicativos. Uma questão incômoda para o médico que o paciente logo no início lhe coloca é a seguinte: quanto tempo irá durar o tratamento? Quanto tempo o senhor precisa para me libertar do meu sofrimento? Se tiver sido sugerido um tratamento probatório de algumas semanas, o médico exime-se de uma resposta direta a essa pergunta, na medida em que promete dar
uma declaração mais confiável depois de decorrido o período probatório. Respondendo-se como o Esopo, Esopo, não tem acento? Esopo, Esopo. Na fábula, respondeu a Andarilho, que pergunta pelo comprimento do caminho com a seguinte exclamação: anda. Muito bom. E explica a informação com a justificativa de que primeiro se precisa conhecer o passo do andarilho para depois poder calcular a duração de sua caminhada. É uma boa resposta para quem pergunta sobre o tema do tratamento. Com essa informação, superamos as primeiras dificuldades, mas a comparação não é boa, pois o neurótico facilmente pode mudar a sua velocidade e, em determinadas épocas, fazer apenas progressos muito pequenos. A questão em torno da provável duração do tratamento, na verdade, praticamente não pode ser respondida. A falta de compreensão ex-obligate. Ave Maria, como é que pronuncia isso? Ex Einsichtlosigkeit. Olha, Ave Maria. Eisenglosgeit. Einsichtlosigkeit. Eisenglosgeit. Nem consigo pronunciar isso, meu Deus. Porque quando assiste filme em alemão, parece que tá xingando o tempo todo. A falta de compreensão dos pacientes, a insinceridade dos médicos, reúnem-se resultando em expectativas exageradas em relação à análise, concedendo-lhe para tal um tempo diminuto. Informo, por exemplo, os seguintes dados da carta de uma senhora na Rússia que recebi há poucos dias. Ela tem 53 anos de idade, sofre há 23 e há 10 anos não é mais capaz de encontrar um trabalho fixo. Tratamentos em diversas instituições para doenças dos nervos não conseguiram possibilitar a ela uma vida ativa. Ela espera que com a psicanálise, sobre a qual leu alguma coisa, possa ser completamente curada. Mas os tratamentos já custaram tanto à sua família que ela não poderá permanecer em Viena mais do que 6 semanas ou 2 meses. Some-se a isso a dificuldade de que, desde o início, ela só quer tornar claras as coisas por escrito, pois tocar em seus complexos provocaria uma explosão dentro dela, ou fazer com que emudecesse temporariamente. Ninguém esperaria levantar uma mesa pesada com 2 dedos, como se fosse um banquinho, ou que se construa uma casa grande no mesmo tempo que uma cabaninha de madeira. Mas assim que se trata das neuroses, que atualmente parecem ainda não ter sido inseridas no contexto do pensamento humano, até mesmo pessoas inteligentes se esquecem da proporcionalidade necessária entre tempo, trabalho e sucesso. Aliás, essa é uma consequência compreensível do profundo desconhecimento da etiologia das neuroses. Dada essa ignorância, para essas pessoas, a neurose é uma espécie de menina do exterior. Não se sabe de onde veio e por isso se espera que um dia terá desaparecido. Os médicos apoiam essa boa. Deixa eu ver até onde vai o texto aqui. Provavelmente não vamos conseguir concluir hoje, não. Os médicos apoiam essa boa-fé, mesmo os doutos, entre eles, não avaliam devidamente a gravidade das doenças neuróticas. Um colega amigo meu, de quem admiro profundamente o fato de ele, após várias décadas de trabalho científico com pressupostos diferentes, ter se inclinado para a psicanálise, certa vez me escreveu: precisamos é de um tratamento breve, confortável e ambulatorial das neuroses obsessivas. Não podia oferecer isso, envergonhei-me e procurava me desculpar com a observação de que provavelmente também os especialistas em medicina interna ficariam muito felizes com uma terapia da tuberculose ou do carcinoma que reunisse essas vantagens. Dizendo de uma forma mais direta, na psicanálise,
Trata-se sempre de longos períodos de tempo, semestres ou anos inteiros, sempre períodos mais longos do que aqueles esperados pelo paciente. Por isso, temos a obrigação de esclarecer a situação ao paciente antes que ele decida definitivamente iniciar o tratamento. Temos a obrigação de esclarecer ao paciente. De resto, sempre acho mais digno e também mais adequado quando desde o início o alertamos, sem querer assustá-lo, para as dificuldades e os sacrifícios na terapia analítica, tirando-lhe assim toda a pretensa razão de ele, porventura, no futuro, vier a alegar que fora atraído para o tratamento, cuja amplitude e importância desconhecia. Quem perder tempo com essas alegações, de qualquer modo, mais adiante teria se revelado como inapto ao tratamento. É bom fazer uma seleção assim antes do início do tratamento. Com o progresso do esclarecimento dos pacientes, cresce o número daqueles que são aprovados nessa primeira prova. Recuso-me a obrigar os pacientes a perseverarem no tratamento durante um determinado período e faculto a todos interromperem o tratamento quando lhes aprover. Mas não escondo deles que uma interrupção depois de um curto período de tempo não terá sucesso nenhum, e que isso facilmente poderá colocá-los numa situação insatisfatória, tal como de uma cirurgia não concluída. Nos primeiros anos de minha atividade psicanalítica, tive a maior dificuldade de motivar os meus doentes a ficar. Essa dificuldade há muito tempo se transladou. Agora preciso me esforçar, angustiado, para encorajá-los a parar. Ai, ai, viu, Freud? Freud era uma figurinha também sarcástica, viu? O encurtamento do tratamento analítico é um desejo justificado, cuja realização, como ouviremos adiante, é buscada por meio de diversos caminhos. Infelizmente, há um impedimento, um fator muito importante, que é o vagar com que as transformações psíquicas profundas transcorrem. Em última análise, provavelmente a atemporalidade de nossos processos conscientes. Aqui é interessante que ele marcou a temporalidade dos processos conscientes, né? E Lacan vai ser a temporalidade dos processos inconscientes. Quando os pacientes são colocados diante da dificuldade do grande empenho de tempo para análise, não raro eles sugerem um certo expediente de informação. Eles subdividem os seus problemas naqueles que lhes parecem insuportáveis e os que descrevem como secundários, dizendo: se o Senhor me livrar apenas de um, por exemplo, da dor de cabeça de determinada angústia, ou mesmo eu mesmo me viro com o outro em minha vida. No entanto, com isso, eles supervalorizam o poder letivo da análise. Certamente o médico analista consegue muito, mas ele não consegue determinar ao certo o que ele trará à tona. Ele introduz um processo que é o da dissolução dos recalques existentes. Ele pode supervisioná-lo, estimulá-lo, tirar obstáculos do caminho e certamente pode também estragá-lo em larga medida. Mas, em geral, o processo, uma vez iniciado, acaba seguindo seu próprio caminho e não permite que eles sejam impostas nem a direção, nem a sequência dos pontos que ele irá atacar. Portanto, o poder do analista sobre as manifestações da doença coloca-se mais ou menos na mesma situação da potência masculina. O mais forte dos homens pode, é verdade, gerar uma criança inteira, mas não pode fazer com que no ventre feminino surja uma cabeça apenas, um braço ou uma perna. Ele nem mesmo tem o poder de definir o sexo da criança. Que analogia mais bizarra, viu, Fred? Eles justamente apenas iniciam um processo altamente intrincado e determinado por acontecimentos antigos que termina com a separação entre a mãe e a criança. Também a neurose de uma pessoa possui as características de um organismo. Suas manifestações parciais não são independentes umas das outras, elas se condicionam mutuamente, costumam apoiar-se, sempre se sofre de apenas uma neurose, não de várias, que, por acaso, se encontram em um indivíduo. O doente a quem libertamos, o doente a quem libertamos
conforme seu pedido de um sintoma insuportável, facilmente poderia fazer a experiência de que um sintoma até então leve se potencializa até atingir o insuportável. Aliás, quem quiser dissociar ao máximo o sucesso de suas condições sugestivas, isto é, condições de transferência, fará bem em renunciar também aos resquícios de influência seletiva sobre o resultado terapêutico, que são direito do médico. Para o psicanalista, os melhores pacientes são aqueles que exigem dele a saúde plena, desde que ela seja possível, colocando à sua disposição o tempo necessário ao processo de restabelecimento. Evidentemente, são poucos os casos que oferecem condições tão favoráveis. Bom, hoje vou interromper a leitura aqui, dado que atingimos o nosso horário agora no momento, e na próxima semana continuamos a partir desse ponto, uma vez que ele vai entrar no próximo ponto aqui, né? Com relação ao dinheiro. Então, um textozinho claro, né? A gente pode fazer algumas elucubrações aí, algumas relações com o que a gente encontra na clínica hoje, mas é preciso observar, né, a distinção entre o momento histórico em que Freud escreveu esse texto, né, o campo nosográfico da psicanálise ainda estava em construção, então, com relação às estruturas, tem algo a ser levado em conta. E a gente também precisa levar em conta a realidade, né, do tratamento. Freud tratava os pacientes 6 vezes na semana. A gente trata o paciente uma vez por semana, né? Então, são circunstâncias muito distintas, né? E, claro, algumas semelhanças, mas tem muitas coisas diferentes. Então, a gente precisa também olhar esse texto com um olhar crítico de contexto, né? A gente precisa colocar o texto dentro de um contexto para fazer a leitura e ver o que a gente pode, né, extrair desse texto para a nossa prática clínica de hoje. Mas é isso, a gente continua na próxima semana a partir desse ponto com o aspecto do dinheiro no tratamento.